Olá, Mads, aqui é a Vé Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Antes da gente começar a dar nossas recomendações da semana, falar o que a gente fez e não fez, eu queria fazer uma propaganda, Caio. Pode falar. Lá no Instagram, quem acessar a página RPG do Bem, _TOL, TOL, vai se deparar com uma nova ação beneficente. Vários sites, várias plataformas de RPG diferentes, podcasts, sites, blogs, por aí vai, decidiram se unir e estão fazendo essa campanha que se chama RPG do Bem. E o que acontece? Eles estão arrecadando fundos para ajudar 3 ONGs diferentes. E eles vão fazer uma live de 24 horas lá em julho para poder arrecadar fundos também, para poder arrecadar ainda mais fundos nesse dia. E como eu disse, vão ser 24 horas de entretenimento falando sobre RPG e também vai ter várias promoções. Vai ter sorteio, vai ter várias coisinhas legais lá para o pessoal ver. Além de ser muito legal a gente poder ajudar as instituições que estão precisando, né? Principalmente nesse momento em que tá tudo meio termo, muita gente que ajudava parou de ajudar, infelizmente. Então eles estão fazendo essa campanha super legal que você pode doar tanto pelo PicPay quanto pelo Kikante. Mas as maiores informações é melhor a galera ir lá na página deles e poder achar, para poder contribuir de forma certinha e tudo mais. Mas é uma campanha bem legal. Confiram lá e ajudem. Isso aí. Então, RPG do Bem _TOL, lá no Instagram, tá bom? E aí, o que você tem feito de bom nesses dias? A gente zerou o A Link to the Past, né, Caio? Isso. Assim, eu gostei bastante do jogo. Mesmo ele sendo um jogo antigo, né? A gente jogou no Switch, mas com aquele emulador que vem no Switch, né? De Super Nintendo. Isso. Eu gostei bastante. Eu vou te falar que agora na minha escala de Zelda, que tem 3 jogos, esse é em segundo lugar. Eu achei bem legal. Eu acho que quem não jogou devia ir lá jogar, sabe? Vale a pena você ver como os jogos antigos eram feitos, as dungeons. Tem umas partes que são muito difíceis, né? Uhum. Mas eu acho que é pra aumentar um pouco o jogo, né? Sempre tem um desafiozinho, é bom. Jogo muito fácil também é enjoativo. Mas ainda mais jogos dessa época, né? Esse jogo é de quando? Você lembra? 90 e pouco. Então, nessa época também os jogos não podiam ter 20 horas de duração, igual tem hoje. Isso aí. Mas vale muito a pena. É um dos meus Zeldas favoritos. Vale frisar que nesse o Link tem cabelinho rosa. É o único que ele não é louro. Mas é bonitinho, e nesse a Zelda não é irritante. Até porque ela quase não aparece. Não, ela aparece pouquinho, né? E você? O que você fez essa semana? Comecei a jogar Doom Eternal aqui no computador. No computador novo, né? A gente postou várias fotos e vídeos lá no Instagram pra galera acompanhar. E o pessoal gostou do computador, viu? A gente recebeu comentários e tal. A temática dele foi meio que baseada no Doom, com essas luzes vermelhas e ele preto. Parada bem do mal. Parada bem do mal, mas o nome do computador é Toru. Porque tu que deu. Porque eu que dei, porque a Toru é toda bonitinha. Mas pra quem gosta de FPS rápido e tal, vale muito a pena o Doom. Essa nova leva do Doom que começou em 2016 tá bem divertida. Ele pega muito do clássico, tem uma jogabilidade mais arcade, trazendo coisas dos jogos mais novos, né? Da nova geração de jogos. Vale muito a pena pra quem curte FPS rápido. Eu nunca joguei Doom, nenhum deles, pra falar a verdade. Mas a temática me chama atenção, me parece divertida. Eu tenho um pouco de ressalva, né? Se eu sempre fico com o pezinho atrás, por ser de FPS, eu não curto tanto FPS. E ele me parece ser realmente muito rápido, né? Tu não pode ficar parado um segundo. E os poucos jogos de FPS que eu gosto são esses FPS que são um pouco mais lentos. Tipo o próprio BioShock ou Dishonored. Eles não acontecem tanta coisa ao mesmo tempo na tela, né? Mesmo sendo FPS. Dá pra tu explorar um pouco, né? Então não sei, mas acho que eu vou dar uma chance. Acho que eu vou pegar pra jogar. Vale a pena. E a gente terminou de ver o Space Force, lá da Netflix também, né? Isso. Sériezinha de comédia da Netflix com o Steve Carell. E a série é bem divertida. Eu tô querendo até fazer uma resenha dela lá no site do NGF, né? Pra poder falar, mas eu curti bastante. Você gostou da série? Achei bem divertido. Sem falar de que acho que foi a primeira vez que eu vi numa série dessas americanas falando de Full Metal. Eu achei isso maravilhoso. Mesmo que tenha sido por alguns segundinhos só. E agora vamos pros comentários da semana. O Daniel mandou mensagem pra gente. Melhor é o como motorista de Uber velho que não sabe ler GPS e se perde em Campo Grande e fica pedindo direção pra outros velhos varrendo a calçada. Cara, Campo Grande já é um lugar, como o próprio nome diz, gigantesco, né? Eu acho que o bairro Campo Grande deve ser maior que alguma cidade da Europa. Sim, é um bairro muito grande e ficar perdido lá não deve ser uma coisa muito inteligente de se fazer, não. Ainda mais pedir informação pra velho varrendo calçada. que fala já tudo confuso, tudo perdido. E o trabalho dele é
correr por aí de GPS e o cara não sabe usar o bagulho? Ah, deve ser velho também. Ele falou que é Uber velho. Né. Velho, eles têm problema com aprender com tecnologia, eles se recusam. Pô, mas basicamente o aplicativo é um GPS. Então, o aplicativo é um GPS. Continuando aqui, outra coisa que irrita ele é funcionário aqui do condomínio cortando grama embaixo da janela às 8 horas da manhã. Qualquer barulheira quando tu quer dormir é um saco, né? Pô, é muito porre. E pior quando você mora em condomínio, parece essas coisas, você tá sujeito, né, ao barulho não só dos vizinhos, como essas coisas de condomínio mesmo, de rotina. Uhum. Às vezes é levando alguma coisa pesada, às vezes é cortando, é um saco. Eu já morei em condomínio e é sempre uma barulheira mesmo, não tem como. E é sempre no dia que você não, assim, no dia que você for dormir tarde, no dia que você tinha que acordar cedo, no dia que você dormiu mal. É sempre no pior dia possível, sabe? Nunca é num dia que depois você pode virar e voltar a dormir numa boa. É verdade. Vai te perseguir sempre. E a Vitória falou: vocês estão muito malvados nesse episódio. Então, olha só, eu achei isso uma calúnia, porque eu conheço essa Vitória. Eu sei quem é. E se eu aprendi a reclamar com alguém, foi com ela. Profissional na reclamação. Quase isso. Então não vem que não tem com essa história de a gente tá muito malvada nesse episódio, não, que eu aprendi foi com você, tá bom? E agora, falando lá do Instagram. Eu perguntei lá nos stories do Instagram o que irritava as pessoas, o que as pessoas gostavam de reclamar, coisas do dia a dia. Uhum. E aí o Hugo respondeu, pessoas que não sabem dirigir. Ruim de roda no trânsito não tem como, né, cara? É um porre. O Vitor até comentou disso realmente no episódio também, de que ele tava tendo taquicardia. Tava com dor no coração. Dor no coração. E, cara, assim, eu não dirijo, ainda bem que eu não dirijo. Porque eu acho que eu seria uma motorista muito ruim de roda. Então acho que eu tô fazendo um favor pra humanidade em não dirigir. Mas pelo menos eu tenho essa consciência. Não é o trânsito não é pra todo mundo, né? Não é. Aí a Andréia, ela fez várias reclamações. Ela falou, povo que não sabe andar de transporte público, gente que faz pergunta idiota e na minha área de trabalho, as pessoas não esperam você verificar e já quer saber o preço em um lugar que tem mais de 30 mil itens. Então, ela é farmacêutica, né? Uhum. Então, ela tá reclamando das pessoas que chegam na farmácia perguntando o preço de alguma coisa, né? Perguntando alguma coisa, nem espera a pessoa responder. Já quer saber lá no cu de Judas. Sai perguntando. E, cara, assim, farmácia já é uma coisa irritante, né? Por si só. Você tem que ir na farmácia, tu sabe que tu vai se estressar, né, cara? Sempre tem aquelas filas enormes pra você ser atendido, depois pra pagar. É igual o banco, né? Fila de fila. E não só isso. Entra no problema que a gente também falou, que é o problema de velho. Porque farmácia tá sempre lotada de velho. A fila que tem é tudo velho, com aquela lista maior que a compra do mês. Então demora a vida pra você conseguir resolver qualquer coisa na farmácia. E ela falou de gente que não sabe andar de transporte público, né? Isso é bem irritante mesmo. Tem aquele tipo de gente que não levanta antes de chegar no ponto, né? Dá o sinal e fica sentado, né? E fica esperando. Tá achando que é Uber, tá achando que é chofer. E depois quer ir lá pra trás, enquanto o ônibus tá parado, desfilando, né? Como se fosse no Fashion Week. Isso quando o ônibus não tá lotado, né? Então você já demora porque você tem que se espremer. E a pessoa tá lá, linda, sentada lá na frente do ônibus, lá na primeira cadeira, dá o sinal, continua sentada, linda, não é nem com ela, aí deixa de levantar e se espremer. E ainda grita, xinga o motorista, porque o motorista quer ir embora. E gente que faz pergunta idiota. Cara, a primeira vez você até responde, mas o problema é que quem faz pergunta idiota nunca entende a resposta de primeira. Ainda fica querendo entender, né? Não, ele fica perguntando de novo, mais coisas idiotas. Que a primeira vez, assim, eu falo por mim, eu respiro fundo e respondo. Mas tem vezes que, cara, não dá, assim, você põe a mão na cabeça e fala, puta que pariu, o que eu fiz? Que nesses dias eu tive que falar com telemarketing desses da vida. Aí a moça perguntou o endereço, né? Aí eu falei que aqui era apartamento 202. Aí a próxima pergunta da Linda era, qual é o andar daí? Tipo, se eu já falei será que era 202, é óbvio que é segundo andar, né, porra? É pior que não tem nem a justificativa de dizer que você falou que era número 202, né? Você falou andar, você falou apartamento 202. Se é apartamento é porque tem andar. Não, porra, pergunta idiota. Cara, não dá, realmente. E telemarketing, eles gostam de fazer umas perguntas idiotas, né? Eles gostam de perguntar 20 vezes a mesma coisa. Se for pra tu resolver o problema, então... Não, Senhor. Fica fazendo 1 milhão de perguntas. E uma pior do que a outra. E prosseguindo agora, o Rafael falou, vizinho fazendo obra. Nossa, que ódio. Sim, obra sempre é irritante. Ainda mais quando é seu vizinho. Barulho de obra é uma das coisas mais irritantes que existe. Pior que o Vitor também falou disso, que o vizinho de cima tá usando uma britadeira. Tá destruindo a casa toda. Pelo visto, os problemas estão bem comuns, pelo menos. As coisas que irritam a gente também irritam os outros. Barulho de obra não tem como, cara, é muito irritante.
Qualquer barulho que não seja seu já é irritante, né? Vamos ser sinceros. Não. Agora, de obra é especial. A Loba falou, ligações da operadora. É quando eles ficam te enchendo de saco, ligando toda hora, né? Pior é quando eles ficam te perturbando, procurando outra pessoa que não é você. É isso que eu ia falar. O pior não é eles te encherem o saco. Eles te ligarem pra encher o saco de outra pessoa. No meu é uma tal de Camila. Camila, se por algum dia você, por um acaso, ouvir esse episódio, por favor, paga suas dívidas. Tá devendo pro mundo inteiro, né? É Camila com K, só pra deixar o nicho um pouco menor. Cara, por favor, paga, porque eu não aguento mais mensagem, SMS. Isso quando não é mensagem no WhatsApp. Hoje eu recebi um feliz aniversário, que eu não sabia quem era, eu só sabia que não era pra mim, que a pessoa respondeu, Camila, feliz aniversário. Caraca. Muitos beijos, felicidades. Eu fiquei, gente, mas não é meu aniversário. E eu não me chamo Camila. E eu não me chamo Camila. Mas voltando para as ligações da operadora, né? Uhum. Não dá, é muito porre. E a gente bloqueia o telefone e eles arranjam outro número pra ligar. Eu já devo ter uns 20, 30, sei lá, todos bloqueados. E não adianta, eles arrumam outro pra ligar pra você. No meu celular eu vi ali, tem mais de 220 telefones bloqueados. E eles sempre continuam arrumando telefone pra ficar me perturbando. E todo dia eles arrumam pelo menos uns 3 novos pra perturbar, né? É verdade. A Nalu falou videocall no WhatsApp e gente lerda na rua. Você tava reclamando de videocall no WhatsApp esses dias. Falar pelo WhatsApp é muito ruim, é tudo picotado. Cara, É um saco. Eu não sei por que as pessoas ficam ligando do WhatsApp. o WhatsApp, horrível. ele tem um sério problema. Que eu não sei por que nada dele funciona. Você pode estar melhor na melhor internet que tem. Você tá, outra pessoa tá. Se você fizer uma ligação por Skype, mesmo com câmera, vai ficar de boa. Se você ligar pelo WhatsApp, fica tudo torto, fica com lag. Você fala e a outra pessoa não ouve. Vai ouvir 10 minutos depois que ela já perguntou 3 vezes oi, oi, oi. É. Aí fica aquela conversa de maluco. É horrível. E eu não sei por quê. Tem um delay horrível, é picotado, fica tudo travado. Se você já fazer aquela ligação, que a ligação do WhatsApp mesmo, mas que não tem vídeo, já é ruim. A com câmera, então, É pior ainda. é. E a gente lerda na rua, gente, não tem nem mais o que falar, né? Porque é tão irritante. Pior é quando tá com um carrinho de bebê, alguma coisa assim, carregando coisa pesada. É. Piora. A Paloma falou, ficar numa fila muito grande. Foi o que o Vitor falou, ele não entra numa fila nem se for pra ganhar dinheiro, né? Fila realmente é uma tristeza, cara. Cara, fila é uma tristeza. Eu detesto fila, gente, eu não gosto de fila. Mas fila é um bagulho que eu não reclamo mais. Porque depois das filas que a gente pegou lá na Disneyland de Paris, eu já não reclamo. Porque se eu fiquei naquelas filas, ainda fiquei feliz. Mas é diferente, cara. Você tá num outro ambiente. Porra, fila mas tu lembra da fila do Nemo? Não, é chato. Tu fica 2 horas, 3 horas numa fila. Mas você tá num ambiente de diversão. Agora, você ficar 40 minutos, 30 minutos numa fila do banco é muito pior, na minha opinião. Isso é. Até porque você sabe que quando você chegar ao final daquela fila, você vai se divertir, né? Tu tem um propósito divertido no final, né? Agora, banco não é divertido. Não. E 90% das vezes que a gente vai ao banco, principalmente atualmente, né, que a gente consegue resolver tudo pela internet, é pra resolver algum tipo de problema. Ou tipo, tu tá naquela fila de até 10 ou 15 volumes no mercado e tem aquele filho da mãe com o carrinho cheio, se fazendo despertinho, sabe? Mas eu acho que pior do que o filho da mãe se fazendo despertinho é a pessoa que conta as moedas e aí não tem moeda suficiente. Aí tenta passar no cartão, aí o cartão não passa. Aí tenta no débito, o débito não passa. Ela tenta 300 formas de pagamento. Gente, o que essa pessoa tá fazendo que ela não sabe o dinheiro que tem aonde? Aí o cara passa no débito, aí dá a compra cancelada, e o cara fica, ué, como? E tenta ficar argumentando por 20 minutos com a caixa, como se ela tivesse alguma coisa com isso. Como se a caixa fosse saber responder por que ele tá sem dinheiro na conta. Enquanto isso, tu tá lá com o cara de taxa esperando ele resolver o problema dele. E aí, enquanto isso, a fila vai aumentando, né? E você lá na fila. Não dá. Aí a galera do NGF falou lá, casais andando devagar e de mãos dadas na rua, fechando a passagem. Quando tem filho, cara, isso foi até o que eu falei naquele dia, que às vezes não precisa nem ser velho. Se for alguém com criança pequena, já irrita. E realmente, gente, casal de mão dada na rua, você tem que respirar fundo. Ou aqueles grupos enormes de família ou de amigos que estão andando num pack fechado, um bloco de gente, ocupando a calçada inteira,
e esse grupo fica andando a passo de tartaruga, né? Mas eu acho que mesmo isso, eu consigo ter mais raiva do casal andando de mão dada com o filho pequeno na outra mão. Tudo isso é chato. Porque é o cúmulo da lerdeza. Porque a criança já anda devagar. Porque é uma criança, né? Ela não consegue andar rápido, coitada. Pra criança, ela até deve estar andando rápido. E eu sei que criança não tem nada a ver com isso. Mas sempre vai acontecer quando tá com pressa, como eu falei no episódio. Tu quer correr, tu quer fazer alguma coisa na rua, vai ter uma criança andando com os pais, vai ter um grupo de família gigante. Parece que o universo conspira pra isso acontecer sempre. O Vitor, ele não contente em ter vindo reclamar no episódio, ele fez questão de ir lá mandar reclamação de uma outra coisa. É porque, como a gente disse, ele é profissional na arte de reclamação, né? E depois de ter gravado, ele ainda ficou falando há mó tempão comigo no WhatsApp, falando que deveria ter reclamado de mais coisas. Aí ele foi lá reclamar de mais coisas. Então, o Vitor reclamou: atendimento merda em tudo. Qualquer tipo de atendimento merda. E não só isso, parece que virou moda, né? Qualquer coisa que você tenta resolver, o atendimento é uma merda. Uhum. Exemplo da ligação que você fez, desse telemarketing. O atendimento foi uma merda. Sim. E você queria comprar um produto. Não, no final não deu em nada e eu perdi meu tempo falando com gente de telemarketing. Exatamente, mas... Enfim, as pessoas andam com atendimento muito ruim. Não adianta. E realmente é muito irritante. A Flavi reclamou de vizinho com música alta. Cai no mesmo quesito do barulho de obra, né? Barulho que o vizinho gosta de fazer quando você quer descansar. Não dá. E entra no mesmo problema que a gente falou, né? O vizinho que escuta música alta é sempre aquela música que você odeia. Nunca é uma parada boa. Eu nunca tive um vizinho que colocasse, sei lá, Powerwolf a todo volume. Provavelmente nunca vai ter. É possível. Talvez se a gente se mudar pra Noruega. Acho que nem assim. Talvez eu não tenha Powerwolf, mas eu posso vir a ter outros tipos de metal. E o Cadu falou: editar podcast de 3 horas. Essa aí é pra você. É bem nicho mesmo, né? Eu nunca editei um podcast tão grande assim, né? Até porque os nossos ficam nesse tempo de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. Mas imagino que seja cansativo pra caramba mesmo. E isso que eu acho que ele tá sendo bonzinho. Porque eu sei de podcasts maiores dele que ele já editou aí, hein? É porque eu acho que o último que ele lançou deve ter tido mais ou menos isso de duração. Uhum. E realmente, bem, eu não edito podcast, então eu não posso falar. Mas não deve ser fácil. Eu acho divertido, é um pouco cansativo, né? Mas 3 horas de programa. Porque você pensa, a gente já faz programas de 40, 50 minutos. 1 hora, vamos botar aí. A gente faz programas de 1 hora. E você fica um dia inteiro editando. Depende do tamanho do episódio, né? Mas nunca menos do que 6 horas. Pois é, você fica, então vamos lá, você fica 6 horas editando um episódio de 45 minutos, mais ou menos. Isso. Imagina, 3 horas. Você não faz de um dia só. Não tem como não. Ou se tu tentar, tu vai chorar sangue, né? E tem ainda uma outra coisa, né? A maioria dos nossos episódios somos só eu e você. Os episódios dele tem 300 convidados. Dificulta mais ainda. Pois é, então realmente deve ser muito irritante. E aí, só antes da gente passar pro próximo assunto, só ressaltar aqui que a Flavi e a Paloma que responderam aqui no enquete, elas são lá do Tava Imaginando. Uhum. A gente já deu a dica do podcast delas, mas só pra dar mais uma vez, para o pessoal ir lá ouvir o podcast, que é bem divertido. São 3 amigas que falam, dentre essas 3, 2 são a Flavi e a Paloma. E dá sempre uma visão bem, bem diferente, assim, das coisas. Uma boa dica aí pra escutar um podcast novo. E aí, continuando o que a gente tá falando de Instagram, lembrar a galera de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, como madcash_br. A gente tá sempre interagindo e tem sempre coisinhas divertidas lá. Além disso, lembrar a galera que a gente agora faz parte do NGF Sem Limites. Então a gente tá aparecendo lá como conteúdo no site deles também. Inclusive o link lá na descrição do Instagram tá o link lá do site deles pra galera poder conhecer não só o nosso podcast, como o NGF Cash, que também é um podcast muito legal. Eu já fiz aparições por lá. E no NGF eu também faço matérias. No site, né? Isso. Tanto que eu tava falando que eu tô querendo fazer uma do Space Force pra lá. Uhum. Essa semana volta Dark, aquela série da Netflix que você precisa fazer uma planilha pra entender. E lá já tem matéria falando sobre Dark, então tá bem legal. Sim, tem várias coisas interessantes pra você dar uma lida lá. E pra finalizar os nossos recados, lembrar a galera de ir lá seguir a Liga dos Podcasts lá no Instagram, pra você achar vários podcasts diferentes. E com certeza tem pelo menos mais um além do nosso que você vai se identificar. Sim, é uma junção bem interessante. Tem bastante lá, várias dicas interessantes. Agora entrou recentemente lá um podcast sobre saúde. Eu vi. Alimentação, bem-estar, exercícios. Achei bem interessante. Ainda mais nessa época agora, deve ter dicas boas, né?
Exatamente. Então vão lá e conheçam essa iniciativa super bacana. É isso aí. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. Então hoje, Caio, a gente vai falar sobre um dos autores que eu mais gosto. Eu sei que não é o autor que eu mais gosto. A gente vai falar sobre o Bernard Cornwell. Isso aí, tá na minha lista dos melhores também. Eu acho que pra mim ele fica em segundo lugar, mas mesmo assim é sensacional, cara. Pede pro Tolkien? É, Então, eu digo que pra mim é difícil porque eu acho que eu não consigo de verdade escolher um dos dois. fica empatado. Fica empatado, porque eu não consigo comparar as duas obras de verdade. Tem muita gente que compara Tolkien com Bernard Cornwell, mas eu não acho justo. O Tolkien, ele fez uma mitologia, ele fez uma história fantasiosa totalmente. Não é pra você acreditar naquilo e acreditar de que aquilo aconteceu. O Cornwell, ele tem uma ficção histórica, então ele pega dados históricos, dados de coisas que realmente aconteceram e coloca uma história fictícia envolvendo aquilo. Então, é mais palpável, entende? Então eu não consigo de verdade comparar os dois, porque pra mim são escritas muito diferentes, mesmo que os dois tenham aquela pegada medievalista, é muito diferente o tipo de obra. Então, falando um pouquinho do Bernard Cornwell, ele hoje, junho de 2020, tem 76 anos. Ele é um dos escritores britânicos mais importantes e mais famosos, né, que a gente tem. Ele já publicou mais de 40 livros e já foi traduzido para mais de 16 idiomas. Como a gente disse, ele é um escritor britânico, então ele nasceu lá em Londres e foi durante a época ali da Segunda Guerra Mundial. Então, o seu pai ele acabou sendo aviador, apesar dele ser canadense, e a mãe dele trabalhava na Força Aérea Britânica. E foi aí que eles se conheceram. Então, eles se conheceram durante a guerra. Só que foi guerra, né? Dá tudo errado. As coisas não foi um final feliz. Então, ele acabou sendo adotado por uma família lá em Essex, lá na Inglaterra, que pertencia a uma seita que se chamava Peculiar People, ou seja, pessoas peculiares. Caraca, coisa maluca. Não é? Eu acho que vem daí essa imaginação que ele tem. E pelas próprias palavras dele, essas pessoas que adotaram ele realmente eram pessoas muito peculiares. Bem, desde que não seja essas seitas malucas aí que as pessoas se matam. Se eu bobear, a gente não sabe que fim levou. As pessoas eram tão estranhas que ele fugiu pra entrar na universidade. Cara. E quando ele fez isso, ele decidiu incluir o nome da mãe dele no nome todo dele, que é o Cornwell. Então, na realidade, Bernard Cornwell. Então, na realidade, o Cornwell que a gente conhece é graças à mãe dele. Ele não tinha até entrar na faculdade. Então, ele começou sendo professor. Aí, ele foi pra rede de televisão BBC, onde trabalhou por 10 anos. Ele começou fazendo pesquisa pra programas de TV de lá. E terminou como chefe de assuntos televisivos na Irlanda do Norte. Também pra BBC, mas na divisão da Irlanda. Sim, já dá pra ver aí ele fazendo muita pesquisa, né? Ele trabalhou com essa parte de história. Ele quando era professor de história. Ele se é formado em história, ele é um historiador. Sim, então a história tá sempre ligada com ele, né? Isso. E posteriormente ele foi fazer um trabalho na cidade irlandesa de Belfast, que foi onde ele conheceu Judy, uma americana que tava só visitando o país. Ele se apaixonou. A Judy não podia morar lá na Inglaterra por uma questão de família. Aí o Bernard, que estava apaixonado, falou: vou largar essa mulher não. Foi atrás. E foi atrás dela, foi morar nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos olhou pra ele e falou: seu safadinho, vai atrás da mulher, né? Vou te dar green card não. E não deu green card pra ele. Coitado do cara, ele só queria arrumar uma vida e os Estados Unidos não deixou. Foi bloqueado. Os Estados Unidos bloqueando a felicidade dos outros desde muito tempo atrás aí. Não é de hoje. Não é de hoje. E aí, por conta disso, ele falou: bem, já que eu não tenho green card, não posso trabalhar. Ele não podia então ser professor, não podia trabalhar na televisão. Porque ele não tem a documentação certa, né? Exatamente. Ele virou escritor. Porque pra você ser escritor, você não precisava da permissão do governo. Claro, só sentar e escrever. É só sentar e escrever. E aí você vende a sua obra pra uma editora. Mas você não precisa. Não é um vínculo trabalhista de verdade. Sim. É como se fosse um ato de compra e venda. Então, foi isso que ele fez. E é por isso que hoje em dia Bernard Cornwell é um escritor, porque os Estados Unidos não quis dar green card pra ele. Aí, se ele tivesse ganhado green card, provavelmente ele ia ser um professor, talvez. Professor desconhecido aí de alguma escolinha do interior dos Estados Unidos. Então, a gente tem que agradecer os Estados Unidos por não terem dado green card pra ele. Com certeza, eu agradeço muito mesmo, como eu falei, ele é um dos meus autores favoritos, cara. Uma das séries, né, das mais extensas que ele tem é As Aventuras de Sharpe. Sim. Eu nunca li, você já leu? Não, nunca li nada do Sharpe. Eu sempre me dá preguiça porque é muito grande, tem muitos livros. Mas ela já foi adaptada pra televisão na Inglaterra, não sabia disso. Sim, eu só sabia. E sabia que essa série é protagonizada pelo Chambi? Sim, o cara que sempre morre na televisão. A gente já sabe que ele morre, né? Ele é um spoiler ambulante. Não, acho
que nessa série ele não tá dando spoiler, não. Ainda não, pelo menos. Não. Tem que ver até onde foi adaptado. E atualmente a obra mais famosa dele é o Crônicas Saxônicas. Teve uma adaptação, né? Tá tendo, né? É Last Kingdom. Isso. Que é o nome do primeiro livro. Eles fizeram igual Game of Thrones, né? O nome do primeiro livro eles deram o nome da série. Isso. E eu acho que foi bem inspirado em Game of Thrones, porque a série de Game of Thrones é mais antiga, né? Pegou o hype de fazer séries épicas, né? Ainda tem? Não foi cancelado ainda não? Não, ainda tá passando. A gente viu o primeiro episódio, não gostou. Não deu, não desceu. Mas falaram que a partir da segunda temporada vai ficando melhor. Mas... Eu nunca vi ninguém me falando bem dessa série. Eu já vi. Nem quem nunca leu. Mas, ficou amargo, né? Da primeira temporada, então não vou querer continuar. Porque assim, as coisas que me incomodaram na série, me incomodaram muito. Então, assim, todas essas séries que são adaptação, que a gente tem, a obra original que a gente conhece, sempre dão um nervosinho, porque nunca fica 100% fiel, né? Tirando raríssimas exceções, tipo o próprio Watchmen, que é praticamente igual, sempre incomoda. Mas a gente tem que saber se as coisas boas superam as ruins. É difícil, nesse caso não foi. Quando fica muito diferente, incomoda, e quando fica muito igual, também incomoda, né? Que é o problema de Watchmen. Tem que saber pegar o meio termo, né? O que é difícil, né? Adaptação é uma parada muito complicada, né? Que foi uma coisa que o Peter Jackson soube fazer no Senhor dos Anéis. Mas a série, por exemplo, Last Kingdom, nenhum personagem condiz com os personagens do livro. A atitude de cada um é muito diferente. O Uhtred é todo amigão, todo nice guy. Sendo que no livro ele é todo porra louca, né? Ele não é só todo amigão nice guy. Ele é o galã. Ele tá sempre dando aqueles olhares sedutores. Eu acho que tentaram fazer um Uhtred muito parecido com o Ragnar, de Vikings. De personalidade, não de aparência. Porque o Ragnar, ele é essa pessoa nice guy e todo sedutor. Todo charmoso, que fica dando piscadas e coisas assim. Eles falaram, deu certo com o Ragnar. Me incomoda no Ragnar e me incomodou no Last Kingdom. No Ragnar não me incomoda porque eu não tenho uma base anterior, entende? Porra, Viking gatinho não dá não, cara. Por mim, não pega. Por mim pode ser. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto de homem bonito, entendeu? Eu gosto de homem bonito, eu gosto de mulher bonita. Tá bonito, pra mim tá tudo certo. Mas essas paradas de saxões, os normandos, os nórdicos, a gente lê esses livros e imagina o cara sujão, com piolho na cara, com todo machucado, todo cheio de cicatriz, cuspindo, falando grosso. E quando você coloca o cara todo bonitinho, todo cabelo... Cara, ele tem mó cabelão e o cabelo dele é mais escovado que o meu. Pega, sabe? Você vê que é só pra ficar bonito na tela. E, por exemplo, eles fizeram algumas mudanças que é besta, mas que pra mim mostra o descaso que foi. Uma coisa muito besta, mas que você não entende a razão deles não terem feito da forma correta, por exemplo, é porque o Uhtred, nos livros, é loiro. Ele é um loiro sujo, que eles chamam, um loiro palha escuro. Ou seja, aquele loiro que é quase castanho, mas que ainda tá ali no loiro. E na série ele é moreno. Cabelo bem preto, né? E aí, tipo, pra mim, isso mostra a falta de zelo que a série teve, sabe? Com certeza. Desde a hora do casting até o final, porque eles não trouxeram absolutamente nada. A única coisa que eles trouxeram foi a época, que é essas batalhas dos saxões contra vikings e tudo mais, e o nome. Pra mim foi isso. Fim. Que de resto tá muito mal adaptado. E eu fico muito triste, né? Porque os livros do Bernard Cornwell são sensacionais. Daria boas séries ou bons filmes. Só que não tem nada, né? O que tem é bem fraquinho, é bem meia boca. Isso me deixa muito triste, né? Porque seria muito legal ver uma boa adaptação de um livro dele. Eu concordo. Eu queria muito que o Last Kingdom fosse uma boa série. É uma daquelas séries que você fica ainda mais triste porque você não gostar, porque você queria gostar, você queria que tivesse sido bem feito. Por mais que pode ter melhorado, fica aquele amargo, né? E assim, eu sou uma pessoa que essa história de, não, a primeira é ruim, mas na segunda começa a melhorar, esse tipo de desculpa pra mim não desce. Eu não vou perder meu tempo vendo uma temporada inteira pra talvez, quem sabe, na segunda começar a melhorar. Pra mim também, tem que te comprar na hora. Primeiras cenas do primeiro episódio já tem que te puxar pra dentro daquela parada. Se ele não me puxa, eu nem sigo, cara. Eu ainda vou naquela. Se o primeiro episódio for mais ou menos, eu ainda dou chance até o segundo, pra ver se no segundo a história vai. Se no segundo a história for, eu continuo vendo. Porque tem alguns que realmente, às vezes, o episódio 1 é um pouco mais parado pra te apresentar o ambiente, te apresentar o universo, e a história de verdade começa no 2. Mas vai. Agora, quando é desde o primeiro, você sente aquele desgosto. E pior, você sente o descaso, que pra mim o que mais dói, assim, o que mais machuca, foi o descaso. Pra mim, essa série foi ruim, não foi por questões de dinheiro, não foi por questões nada disso, foi descaso. As pessoas estavam com preguiça de fazer algo melhor, preguiça de ler o livro direito e adaptar ele direito. E não só isso, e querer cair no hype, né, de botar galanzinho, essas paradas assim. Sem falar de que eu acho que eles pegaram essa série realmente no hype, porque o Vikings na época tava fazendo muito sucesso. Ele tava explodindo. Então eu acho que a emissora quis entrar nessa aí. Ter o próprio Vikings.
E aí escolheu o Last Kingdom, que tava fazendo muito sucesso também, por ser da mesma temática. Saxônica. Isso, desculpa. Escolheu Crônicas Saxônicas, por ter uma temática próxima, uma temática ali parecida, né? Também falando de vikings e por aí vai. E falou, é esse. Já tem, o nome já faz sucesso, então já tem metade do público garantido. E aí o resto a gente consegue botando galã. E não fufou. Não, realmente foi bem meia boca. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. Então, aproveitando que a gente tá falando do Crônicas Saxônicas, agora que a gente já parou de falar mal da série, vamos falar um pouquinho do livro? A gente aqui trouxe alguns livros, né, que foram os livros que a gente leu mais recentemente, e os livros que a gente de fato leu. Porque o Bernard Cornwell tem muitos livros que eu, inclusive, ainda quero ler, mas que eu, infelizmente, ainda não li. Então, falando do Crônicas Saxônicas, a gente tem a história do Uhtred de Bebor. Isso, conta a história desse saxão, né, o Uhtred, que quando criança, o reino dele foi tomado dele, o castelo dele, pelos invasores nórdicos, os Vikings. E ele jura voltar pra tomar o que é dele. Jura voltar e retomar Bebor. Isso. Então é a saga dele por toda a Inglaterra, de norte a sul, em todas aquelas batalhas na época das invasões Vikings à Ilha Britânica. É um livro muito bem detalhado em história, você sente... ele não é um livro, né? Ele é uma saga de livros que ainda tá saindo, então a gente ainda não teve uma conclusão. Até o momento são 11 livros lançados. E eu acho que ainda tá longe do final. Sim, eu tô lendo o 10º e, cara, é uma das sagas mais sensacionais que eu já li. Não tem um livro ruim, não é tipo, tem umas trilogias aí que, o segundo é mais ou menos, o terceiro vai... Não, essa saga, ela mantém o mesmo padrão de qualidade em todos os livros. Você sempre vai ter a desenvolvimento dos acontecimentos no roteiro, tem o desenvolvimento dos personagens, tem muita batalha, tem muita história, tem coisas de ficção que é bem interessante pra complementar, como a gente falou no início, né, que o Bernard Cornwell adora fazer. E tem a parte histórica, né, que tá lá. Ele faz um trabalho, como eu já falei, ele faz um trabalho sensacional de pesquisa e ele transcreve muito bem, né, ele consegue mesclar muito bem a história com ficção. Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho a série excelente e eu gosto muito. Porém, eu acho que ele já tá se alongando muito nessa história. Isso já tá bem grande, né? E o meu problema não é só ser grande, porque se fosse grande, mas tivesse muita coisa, vamos botar assim, não teria problema. O meu problema é que ele basicamente caiu na mesmice. Você basicamente sabe qual vai ser a estrutura do livro inteira, porque ele segue a mesma estrutura fechadinha em praticamente todos os livros. Mas eu prefiro ser dessa forma, mais de qualidade, do que tentar inovar muito e fazer besteira. Não, eu concordo, mas eu acho que pra você nem fazer uma coisa nem outra, ele podia não estar fazendo 11 livros, ele podia ter feito 5. E ter concluído. Sim, concordo nesse quesito. Entendeu? Eu acho que o problema é, ele está se alongando muito numa história que não tem tanta coisa assim mais pra ser contada. Porque a história do Crônicas Saxônicas não só é a história do Uhtred, é a história da Inglaterra. Como a Inglaterra chegou a ser aquela ilha. Como eles chegaram a ser o reino da Inglaterra. É tanto que ainda não é Inglaterra, né? Eram aqueles reinos, né? Separados. Então, anda de lado a lado a história do Uhtred com a história da Inglaterra. Ele queria fazer um ode à Inglaterra, que é o país dele, né? Ele quer fazer um épico contando a história da Inglaterra, que, por incrível que pareça, foi o reino mais poderoso. Durante muitos anos, né? Isso, é até hoje um dos países mais poderosos. Não tem muita coisa falando desse período, né? Ano 800 e pouco, por aí. Então, eu acho que ele quis fazer isso, né? É o presente que ele deu para a Inglaterra, né? Que é o país dele, que é a paixão dele, né? Eu entendo, mas o meu ponto é, mesmo as reviravoltas que, entre aspas, acontecem, não me surpreendem mais. Porque você sabe que vai acontecer uma reviravolta em mais ou menos tal parte do livro. Entende o que eu quero dizer? Você sabe, se você leu 1, é muito bom. Você leu 2, continua muito bom. Mas quando você chega no livro 6, no livro 7, você já entendeu como funciona a estrutura daquilo. Então você sabe mais ou menos como vai começar, como é o meio e como é o fim. Então você não se surpreende mais tanto com as coisas que acontecem. O que muda são os reinos, um reino toma o outro e tal. Pode acabar por um tempo se enjoativo, eu entendo. Mas eu gosto mesmo assim de entrar nesse universo. Eu acho muito interessante. Eu gosto, mas esse foi um dos motivos pelo qual eu até dei uma parada e até hoje não voltei. Vou voltar, vou ler o 10 e o 11. A gente leu até o... Eu li, né, pelo menos. Até o 9, praticamente seguido. Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez até por isso tenha dado um enjoo, porque eu não tive aquele tempo entre um e outro. Sim, o ideal seria ler enquanto lança, né? Porque aí você tem aquele tempo de pausar, absorver e aí vai ler o outro.
como eu peguei tudo muito seguido, eu acho que eu peguei até o 7 seguido. Aí assim, depois... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que era até onde tinha quando eu comecei a ler. E aí o 8 já tava pra lançar. Ou seja, quando eu terminei de ler o 7, lançou o 8 no mesmo ano, que eu já li. E o 9 veio no ano seguinte. Mas como eu já tinha lido muito de uma vez só, acabou que deu aquele... acabou dando uma overdose, né? Isso. E é o tipo de livro... Que é isso que eu tô falando? Ainda assim, a história é excelente. Os personagens são cativantes, como todos. Eu adoro. O Bernard Cornwell tem uma parada de... Ele não quer pincelar de uma forma poética. Não. Os livros dele são todos menos poéticos. Ele quer mostrar como era a era medieval. Não era aqueles caras de cabelo liso, louro, sorridente. Limpinhos. Sorriso branco, em cima de um corcel. De full plate mega brilhante, sem um arranhão. A parada era suja, era lama. As pessoas faziam necessidades ali no meio da rua. E todo mundo tinha piolho, tinha doenças. As pessoas tinham craca, tinha sujeira, ficava sem dente, sem olho, sem orelha, sem braço. Doenças atacam, assolam e acabam com cidades inteiras. Ele quer mostrar da forma que realmente é, né? Justamente como a gente falou que ele é um pesquisador, ele é um historiador, ele quer mostrar a realidade, né? Não é essa coisa bonitinha como a gente lê na maioria dos livros. E não só lê, como a gente vê. A gente tem, principalmente a gente que é nerd, e ainda mais quem curte muito RPG, que também é o meu caso, tem aquela visão da era medieval de, porra, era medieval, era muito foda, queria viver lá. Mas não, gente. Não queria, não. Por quê? Hoje em dia a gente tem aquela visão romantizada do que era a época medieval. O que os bardos cantaram. A gente pensa nas princesas, nos príncipes, em amor eterno. Balela, tudo balela, nada disso é real. Mas é o que a gente pensa. Não, já ficou na cultura popular, né? De que a era medieval é aquela coisa poética e bonita. E não era. E o Bernard Cornwell, ele resgata isso. Ele tá aqui pra dar 2 tapas na cara do nerd que quer viver na era medieval e falar, não quer não. Não. E ele adora ficar alfinetando os bardos que ficam mudando as histórias, né? Ele adora reclamar de um baixo chegar um bardo. Não xinga explicitamente, né? Mas ele conta o fato de que os bardos gostam de fazer isso, né? De poetizar as coisas. E romantizar, né? E, por exemplo, a gente daqui a pouco vai falar do Crônicas de Arthur também, sem entrar muito. A gente tem batalhas também no Crônicas de Arthur, assim como a gente tem no Crônicas Saxônicas. Porém, no Crônicas Saxônicas tem uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto ainda mais do que nas Crônicas de Arthur. As horas de batalha, ele consegue descrever com uma verdade que você não só se sente lá no meio da... Parece que é você que tá na parede de escudos, como ele te mostra de que é claro que tem estratégia, de como é claro que existia um estudo, que as pessoas não iam, vamos sair correndo, não era isso. Mas que muitas batalhas não eram ganhas só nisso, porque as coisas dão errado. O inimigo também tem estratégias que às vezes são melhores que as suas, derrubam você. E tem muitas brigas. Eu acho que o maior exemplo do que eu quero dar aqui, não vou dar um nome pra não dar spoiler grande, né? Eu vou dar o spoiler sem dar o spoiler. Tem uma luta que é muito importante que acontece em um dos livros, que é uma luta que o Uhtred estava querendo que acontecesse há muito tempo. E ele tá lá, aí ele começa a brigar com o cara, e o Uhtred tá quase perdendo. Ele tá quase se fudendo, e ele só ganha a luta porque o cara escorrega nas tripas de outro cara. Ele escorrega, cai e o Uhtred consegue ganhar. Sim, justamente. Ele mostra lá os defuntos, as montanhas de defunto que vão se empilhando entre os exércitos. Ele fala, nessa luta, sobre a quantidade de mortos. Fala sobre o cheiro de merda e de xixi. Cheiro de cocô e de xixi, né? Porque as pessoas se cagam, as pessoas se mijam de medo, de adrenalina. Muita gente sabe que vai morrer. E mostra como, na realidade, o próprio herói, ele podia ter morrido ali. Mas uma banalidade acabou salvando ele, né? Exatamente, ele escorregar nas tripas. E ele não escorregou no mato, ele não escorregou numa poça, ele escorregou na tripa de um outro soldado que tinha sido cortado ao meio ali perto. E é bem plausível, né? Sim, é uma coisa que você acredita que teria acontecido. Sim. Mas mostra que não é porque ele é o personagem principal que ele tem que ganhar tudo, ou que ele é o mais forte. Tem muitas coisas que acontecem por sorte. Crônicas Saxônicas, não só no Crônicas, né? Mas qualquer livro dele, você se sente lá dentro da batalha mesmo, de uma forma real, né? Uma forma factível. Mas eu acho que esse traz ainda mais. Todos eles você se sente, mas eu acho que no Crônicas ele consegue trazer ainda mais forte isso. E eu acho que vale ressaltar, que vale falar sobre o quão bem ele retrata e o quão bem ele traz a religião nórdica nesse livro. Como ele traz Odin, como ele traz Thor,
Ele consegue trazer toda a cultura e a crença que as pessoas realmente tinham nesses deuses. Eu falo porque uma das partes que eu mais gostei foi isso. E eu senti muito carinho por isso, sabe? Por ele tratar esse assunto de uma forma também com carinho e não como mitologia propriamente dito. Entende o que eu quero dizer? Sim, o personagem principal, o Uhtred, ele mesmo sendo saxão, ele cresceu ao lado de nórdicos, né? Então, bem no início do livro você tem muito, e ao longo do livro ele vai retratando muito, né, a religião nórdica. E fala bastante, né? Você vai aprendendo junto do Uhtred sobre essa cultura. E não só isso, ele não traz, por exemplo, o Vikings, ele traz, acho que de uma forma muito fantasiosa às vezes, a religião. Tem, mas traz muito, de uma forma muito fantasiosa. Você tem um vidente maluco que lambe a mão dos outros. Tem umas coisas meio assim. E nesse você não tem. Você tem a religião muito próxima do que ela realmente é, entendeu? Se aqui não traz exatamente como ela é, porque as diferenças são poucas. Então eu acho que, por exemplo, mesmo na parte que o Uhtred tem que sacrificar alguma coisa, você consegue sentir a dor que ele sente. Você consegue entender por que ele tá fazendo aquilo, entende? E eu queria muito ressaltar isso, porque essa é uma das partes pela qual eu tenho mais carinho, a forma como ele traz a religião. Sim, é bem palpável, né? E eu gosto, além disso, dele mostrar que não é só porque você é cristão que você tá certo, que você é o bem, assim como não é só porque o outro é o pagão que ele é o bem ou que ele é o mal. Tudo tem um ponto de vista diferente, né? E o Uhtred, ele sabe disso, ele não envolve a religião com a política, entende? Ele envolve com a guerra porque ele pede bênção, ele faz tudo isso. Mas ele não culpa Odin se ele perde uma batalha. Ele não acha que é Odin que quer governar aquilo ali pelas mãos dele. E da mesma forma, ele sabe que o pagão também faz merda pra caralho, que eles não são tudo isso. Que não é só porque eles são da mesma religião que todos eles são do bem, vamos botar assim, todos eles são de boa, todo mundo é amigo. Ele não é hipócrita. Exatamente, então ele sabe que a religião não é o que decide as coisas. Eu acho isso muito legal, independente da religião que seja. Com certeza, fica muito bem retratado. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. O segundo livro que a gente trouxe aqui, que na realidade a gente não trouxe o livro, né? A gente trouxe a saga também. Que é As Crônicas de Arthur. Pô, essa aí é sensacional, né, cara? É o Bernard Cornwell em sua perfeição, né? Esse foi os primeiros livros, né? O primeiro livro que eu li do Bernard Cornwell foi O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da série das Crônicas de Arthur. E eu só quero ressaltar que o título em inglês é muito mais legal. The Warlord Chronicles. Aqui virou As Crônicas de Arthur. Não tá errado, né? Não tá errado, mas eu acho o nome em inglês mais legal, mas enfim. É porque realmente, né? Nessa história o Arthur nunca chegou a ser rei. Ele era um senhor da guerra. Exatamente. Ele comandava exércitos. Ele ganhava batalhas e adquiria território para o seu rei. Mas na história ele nunca foi rei de nada, né? O Crônicas de Arthur, além de ter sido o meu primeiro, é a saga que eu mais gosto do Bernard Cornwell. Mesmo eu tendo muito carinho pelas Crônicas Saxônicas, eu ainda... O Arthur tá no meu top 1. Ele é uma história mais fechadinha, né? Ele é bem amarradinho, uma trilogia. Tem início, meio e fim bonitinho. Que não é nem muito grande, nem muito curto, não deixa furo. Tem um tamanho perfeito, né? Não te enjoa e assim, é lindo. Os personagens são sensacionais, são muito bem escritos, são muito realistas. As situações que eles se envolvem, tudo tá no nível perfeito nesse livro, né? Nessa trilogia. Então, falando um pouquinho, As Crônicas de Arthur são 3 livros que contam a história do famoso Rei Arthur, que a gente conhece como Rei Arthur, que a gente tem aí no Brumas de Avalon, por exemplo, que é outro livro que fala de Rei Arthur, que é muito conhecido, né? Entre 350 mil o Rei Arthur, filmes. O Rei Arthur faz parte da cultura popular, não só da Inglaterra, né? Já é do mundo, né? Do mundo inteiro, todo mundo conhece Rei Arthur. Exatamente. E só que o que acontece? Quem sabe um pouquinho mais da história de verdade, sabe que até hoje não é 100% comprovada a existência de Arthur. Ele ainda é lendário, né? Então tem algumas coisas que apontam que ele existiu, tem algumas coisas que apontam que ele nunca existiu. O problema é que tem muita divergência nos pergaminhos, nos livros. Uma hora ele tá num local, em outro ano ele tá em outro, então é muito escasso, né? A informação que se tem sobre o Rei Arthur. Então por isso que não tem como se comprovar que ele realmente existiu, né? Mas, como a gente falou, ele é um dos personagens mais lendários realmente que a gente tem aí. Independente se ele existiu ou não, todo mundo sabe quem é Arthur Pendragon. E esse livro, ele traz... O personagem principal não é o Arthur, é o Dervel. E é um personagem que eu acho que ele tá ali pra ser você. Pra você se sentir ele durante o livro. Por quê? Ele é o personagem principal, mas ele segue ao lado de Arthur. Então ele vai acompanhando o Arthur. Primeiro ele vai ganhando a confiança do Arthur. E aí vai seguindo ao lado de Arthur até o fim.
Vale frisar que a gente vai acompanhando a história do Dervel desde criança, né? Isso. Você começa ele pequenininho, criancinha. Ele era um órfão que foi criado no vilarejo do Merlin, né? Que é outro personagem lendário. E você vê o desenvolver da história dele desde criança, né? Você vai acompanhando ele. Por isso que você falou que é como se a gente fosse ele, né? Porque a gente vai se desenvolvendo junto do personagem principal naquela história, né? Exatamente. E ele é um personagem, por mais fictício que seja, esse personagem a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, né? A gente não tem lendas dele, nem nada assim. Ele é um personagem completamente inventado pelo Cornwell pra gente justamente ter esse sentimento. Mas ele é um personagem muito palpável, ele tem sentimentos muito humanos, muito que eu sentiria, que você sentiria se estivesse no lugar dele. Por isso que eu acho que a intenção é ser você se identificar. Ele é um personagem que é corajoso, como você falou, a gente vai acompanhando ele desde pequenininho, vai seguindo ele até ele conhecer o Arthur. Arthur virá de verdade alguém, porque quando começa, Arthur não é conhecido, ele não é ainda o Arthur Pendragon. Ele tava exilado na França, se não me engano. Ele tava numas batalhas lá, mas na Inglaterra ele não era tão grande assim ainda, né, no início da história. Isso. O Bernard Cornwell, ele tenta fazer um trabalho mais acurado possível. Como eu falei, as histórias do Arthur são muito escassas e perdidas, né? Então ele tenta pelo menos cruzar o máximo que ele pode pra fazer o mais plausível possível, né? Por exemplo, uma das coisas mais legais de você pegar esse livro, todos eles, né, os 3 livros, é você ir lá no final em que tem as notas do autor, as notas do Cornwell. Sim. Ele explica por A mais B o que ele inventou e o que ele usou como referência histórica e por que ele está usando aquilo como referência histórica. Sim. Então ele explica a pesquisa que ele fez para poder dizer que Arthur estava ali naquela época fazendo aquela coisa, porque nenhuma das coisas que ele botou Arthur fazendo, ele tirou da cabeça dele. Eu quero que Arthur agora vai batalhar aqui. Exatamente. Ele foi cruzando informações o máximo que ele pôde e tentou fazer alguns links ali no meio do caminho pra história conseguir evoluir. Até porque, como tudo era muito desconexo, senão ia parecer uma viagem louca. Nos pontos cegos ele tem que inventar, né? Ele tem que colocar. E também a vida não funciona como nos livros, né? A vida não é linear. O livro tem que ter início, meio e fim. Então você tem que acabar encaixando ficção no meio, né? E essa é a ideia dele. O Cornwell, ele não tá aqui pra... Em nenhum dos livros dele, ele não tá aqui pra te fazer um livro de história, pra te dar uma aula, pra te dar uma palestra. Ele tá aqui pra te mostrar uma ficção histórica. Sim. Então ele tá aqui pra te emocionar, pra te envolver, pra tudo isso. E no meio de tudo, ele vai te apresentando um pouquinho de fatos históricos. Ele vai te apresentando coisas que realmente aconteceram. Por exemplo, as batalhas, se não me engano, todas as batalhas que estão no livro aconteceram na vida real. Não exatamente como ele descreve, mas as batalhas aconteceram, todas mais batalhas, ou menos naquele mesmo local, naquele mesmo ano. Só que a gente não tem confirmação nenhuma de que era Arthur que estava lá, não. Por aí vai. Mas as batalhas ocorreram. Exatamente. 2 exércitos lutaram naquele local. Não, mas em algumas existem indícios, relatos de que Arthur realmente teria naquelas batalhas. Ele fala sobre isso no final, mas nada é confirmado. Né? O Arthur estando não é comprovado. Isso ainda é ficção. Mas as batalhas, como eu falei, realmente aconteceram. Isso é história. Então é muito legal se você tiver um pouquinho de curiosidade. E olha que eu não sou uma pessoa muito curiosa. E geralmente eu pulo essas notas de autor, eu confesso, tá? Não tenho muita paciência pra ler, não. Uhum. Só que esse foi um dos livros que eu fiz questão de ler tudo, porque eu achava muito interessante saber os métodos que ele utilizou. O como ele cruzou a informação, o que ele tirou da cabeça dele. Inclusive, vale a gente ressaltar que a gente tem todos os personagens lendários que a gente conhece da história de Arthur, como Arthur, Morgana, Merlin, o próprio Uhtred, Nimue, Mordred. Todos esses personagens que são muito famosos, Guinevere, Lancelot, são muito famosos e a gente sabe da história deles. A gente sabe da existência deles através de outras lendas, de outros contos. Todos eles estão nesse livro. Não obrigatoriamente da forma que você acha que vai estar. Vale a alfinetada que o Bernard Cornwell dá nos franceses, né? Porque o Lancelot é um filho da mãe, né? Ele é covarde, ele é escroto, ele fala uma coisa e faz outra. E como o Bernard Cornwell é britânico, né? Como a gente falou, eles têm aquela rixazinha. Aqui a gente tem essa brincadeirinha Argentina e Brasil. Então, isso que eu ia falar. É a mesma coisa que Argentina e Brasil, então. Mas é diferente, porque a Inglaterra e a França, eles têm uma história gigantesca, né? Tem anos e anos. É muito maluca a história deles. Um já teve rei de um que foi rei do outro, e uma família vem de um país que vai pra outro. Teve muitas batalhas, teve a Guerra dos 100 Anos, né? Então essa rixa dos franceses com os britânicos é mais profunda, né? Aqui é só zoeira entre países.
Vale falar também da magia, né? Era isso que eu ia falar agora. Além disso tudo, dos personagens que a gente tem, ele acrescenta alguns novos, põe alguns personagens que não são da história de Arthur, mas que são históricos de verdade, reis que realmente existiram e por aí vai. E junto a tudo isso, ele traz a magia. Só que ele traz a magia da última forma que você imaginaria. Que ele traz a magia sem trazer a magia de verdade. É muito louco, né? Uma hora você acha que tá rolando uma coisa mágica, aí depois você percebe que não é bem assim, tem sempre uma explicação. Aí depois, de novo, você vai achar que é magia de verdade. É uma loucura e é muito legal você ver acontecendo nos livros, né? Porque o que acontece? Ele tenta trazer a magia de uma forma, entre aspas, sutil. Sim. Que seria uma coisa muito próxima do que a gente teria na nossa realidade, vamos botar assim. Porque magia até hoje é uma coisa que algumas pessoas acreditam e algumas pessoas não. E quem acredita em magia, ninguém acredita em magia de que vai sair bola de fogo da mão de ninguém. São esse tipo de magias sutis. De você... Sugestão, essas coisas assim, né? Não só sugestão. Ilusão. Você pede um favor aqui, e os deuses te dão ali, os deuses, os santos, como você Mas nunca fica chamar. claro que é Deus que ajuda. Essa é a parte legal da magia nesse por exemplo, livro. Merlin, todo mundo sabe que é um mago. Merlin é um mago, Merlin, que faz magia. Ele é celta, se eu não me engano, né? Então ele faz essas magias e ele reza para as entidades celtas dele. Então tem a reza. Tem a reza, mas não fica claro que é Deus que resolve. Mas é a mesma coisa que a gente tem na nossa vida real, cara. Quem acredita em magia, a gente não tem prova nenhuma de que foi... Mesmo que não acredita em magia, quem acredita em religião. Vamos botar pro cristianismo, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é. Você pode rezar, cair de joelho e pedir a Deus alguma coisa que você quer que aconteça muito. Eu quero muito, sei lá, ganhar a loteria, vamos supor. Você senta, ajoelha e reza. Se você ganhar na loteria, você nunca vai ter prova de verdade de que foi Deus que te deu aquilo. Pra você que ajoelhou e tinha fé, foi Deus quem te deu. Mas você que não acredita ou que tava de fora, não, foi sorte. Esse é o legal do livro dele, né? Você sempre fica com aquele pontinho de dúvida, né? Aquilo foi uma armação, aquilo foi realmente magia. É muito legal de você ler isso, né? Porque torna muito palpável. Exatamente. Torna o que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faz na vida. A gente até comentou, né, do casal Dervel e Sinwin, que a gente falou um pouco mais dos dois isoladamente, lá no Dia dos Namorados. Então, pra quem quiser ir lá ouvir um pouco mais a gente falando do personagem principal com o par romântico dele. Como um casal. E eu vou ressaltar aqui de novo que você tem que me amar muito porque você só leu esse livro, porque eu te fiz ler. Sim. Eu tinha ele na estante aqui, por algum motivo eu nunca tinha parado pra ler. Aí eu fui lá, comprei o segundo volume pra você e falei, vai ler isso, que é a melhor coisa que você vai ler na vida. E com certeza, essa sua dica eu sou muito grato, porque realmente você me mostrou um dos livros que eu sou mais fã na vida. Eu recomendo muito esse livro, é o meu favorito dele. É o meu favorito dele também. Eu acho que é o favorito da maioria das pessoas que gostam de Bernard Cornwell. Vale a dica e com certeza pegue pra ler. Com certeza. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. E agora, só pincelando rapidinho, né? Esse eu não li. Eu li só o spin-off, A Busca do Graal. É a trilogia do Arqueiro, que tem mais um spin-off que é o 1356. Então esse acaba sendo uma quadrilogia, né? Só que o 1356, ele não fala da Busca do Graal. Porque a trilogia do Arqueiro se chama... porque do Graal acaba certinho, né? A trilogia do Arqueiro. Arqueiro também é o primeiro livro. O Arqueiro é o primeiro livro. A galera chama a trilogia do Arqueiro porque é o nome do primeiro e porque fala de um arqueiro. Só que o nome da saga, assim como o outro, As Crônicas de Arthur, é A Busca do Graal. Isso. Então, 1356, a gente tem o mesmo personagem principal, só que não é a história do Graal. Ele tá em outra aventura, né? Ele já tá mais velho no 1356, já aconteceu a história da trilogia do Graal, só que esse livro, eu acho que eu gosto mais da trilogia do Graal do que das Crônicas Saxônicas. Daqui da Crônicas Saxônicas tudo bem, mas eu gosto mais da Crônicas de Arthur? Não. Busca do Graal pra mim fica em segundo lugar, porque o Crônicas Saxônicas fica bem perto, mas ele conta muito de uma parada que eu gosto muito da época medieval, que são os arqueiros. O longo arco inglês. Isso. Ele, quando tá descrevendo a batalha, ele é tão descritivo, tem uma hora que o Tom, que é o personagem principal, ele solta a flecha e você vai seguindo a flecha ao longo do campo de batalha até ele acertar a pessoa lá, sei lá, 500 metros de distância. Aonde a flecha vai passando, ele vai descrevendo o que tá acontecendo. Cara, é de uma narrativa sensacional, chega a ser cinematográfico, parece que tá passando um filme na sua cabeça. E isso é muito louco, você pensar que não é um filme, né?
né? É um livro. Cara, Então é sua imaginação. É ele desenvolvendo a sua imaginação. Exatamente. Em quesito de batalha, esse é o meu livro favorito. A trilogia são os meus livros favoritos, porque a descrição dele do campo de batalha nesse livro é surreal, cara. É surreal. Parece que você tá lá dentro mesmo. Todos eles são muito bons, mas pra mim a trilogia do Graal tem mais peso. E resumindo, realmente é isso, né? A história do Santo Graal. Um grupo que vai atrás do Santo Graal tá acontecendo várias paradas se passa, se não me engano, na Guerra dos 100 Anos. E nessa época os cristãos tinham muito essa parada de ter a lança do destino, de ter uma coisinha... Esses acessórios divinos. Isso, que vai te guiar no meio de uma batalha. Que vai te fazer ser mais sinistro contra seu inimigo. E o que o Santo Graal faz? Porque na minha cabeça, desculpa minha ignorância, mas é porque eu nunca fui muito a fundo nesses acessórios divinos. Mas na minha cabeça, o Graal era só um cálice que você bebia e nunca derramava. Nunca derramava? Você podia virar, etc, assim, tipo, na cara, que nunca ia sair pros lados. De onde tu tirou isso? Eu não sei, eu vi isso em algum lugar. Que o poder do Santo Graal era que você podia beber e nunca derramar. É que eu li esse livro faz muito tempo, mas se eu não me engano, ele tem mais ou menos a mesma ideia do poder do Graal do Indiana Jones. Cura, da vida eterna, essas paradas assim. Ou outra ideia que eu tenho de Graal é Fate Stay Night, que também não conta. Mas ele também tem essa parada de, igual como a gente falou no Crônicas de Arthur, de você não sabe se é magia, se é religião, se realmente tá lá, se não tá. Tem horas que tu acha que tem magia, tem horas que tu acha que não. Esse misticismo que ele coloca é inigualável, né? Esse eu vou confessar que eu nunca li, A Busca do Graal eu não li, como eu disse, eu li só 1356, que é um livro único. Eu gostei bastante, mas até por ser um livro único, e ele não é muito grande, é um tamanho normal, nem muito pequeno, nem muito grande, ele não tem tantas batalhas assim. As batalhas que tem são muito boas, mas nada nesse nível cinematográfico que você falou, por exemplo. Eu gostei bastante, mas eu vou falar que uma das razões, posso estar errada, agora você vira pra mim e fala até se eu estiver errado, que eu já tinha visto de gente falando que o problema desse livro, entre aspas, era o excesso de religião. Parece que tudo envolve muitos padres, e tudo envolve muito Deus, e tudo envolve muito cristianismo. Mas a Europa era assim, na época medieval. Tu quer mudar a história, pô? Então, eu entendo isso. Tinha 1 milhão de padres. Qualquer mendigo aí vira padre, era assim, cara. Era a história. Ele retrata como realmente era naquela época, em 1200 e pouco, né? Eu acredito, eu entendo, mas esse foi um dos motivos pelo qual nunca me instigou muito a ler. É isso que eu estou dizendo. Tem bastante religião. Como eu falei, a religião acaba mostrando um pouco de misticismo, mas não incomoda. Ele não tá tentando te trazer pro cristianismo. Ele não tá tentando te converter. De forma nenhuma. Ele só retrata como é que eram as coisas naquela época. Só isso. Então é isso, A Busca do Graal, então é bem legal, né, pelo que você tá falando. Eu recomendo sim, leia, porque as batalhas são sensacionais, a história é muito legal, o personagem principal é muito bom também. Você fica na ponta da cadeira quando tá lendo, de tudo que acontece. A vida dos personagens do Bernard Cornwell são sempre mega eletrizantes, né? Sempre. Ele sai de uma coisa já entrando em outra e cai numa batalha, aí tem mas tem que ser, até pra evoluir. Exatamente. E a do Thomas Hook não muda, é nesse nível. Eu vou te falar que o Thomas, que é o protagonista, eu só li, como eu disse, 1356, e foi um dos protagonistas que eu mais gostei. Ele é sensacional. Eu gostei da personalidade dele. Eu não sei como ele é no Graal. Ele é humildão, porque os outros personagens do Bernard Cornwell, você sente eles um pouco arrogantes, né? Exceto o Dervel. O Dervel é um pouco arrogante também. Você acha? Eu acho. Mas o Thomas não. O Thomas é humildão, sabe? Como fala o Tucano, ele é bem humildão. Ele é bem na dele e tal. O cara é sinistro na batalha. O cara metralha, flecha, mas mesmo assim, ele não fica pagando de sinistrão, né? Pois eu achei legal aqui com isso. Com o livro ele conseguiu me conquistar. Consegui gostar muito do personagem principal. Eu gosto mais do Thomas do que do Uhtred, por exemplo. Não falando de história, falando de personagem. Mas o Dervel ainda ganha pra mim, porque eu tenho um carinho muito grande pro Dervel. Sim. Quem sabe, depois que eu ler A Busca do Graal, isso mude, né? Eu tenho 3 livros de um livro do outro, de repente tá injusto isso aí. Não. E pra finalizar, o último livro que eu trouxe pra gente falar um pouquinho foi o Azincourt. Outra ficção histórica, né? Ele se passa na Batalha de Azincourt, quando os britânicos ganharam do exército francês em pleno território deles. E eles tinham, sei lá, os franceses estavam 3-1. E mesmo assim mostra a importância do arqueiro inglês, né? Eles só ganharam justamente por estratégia e por terem os arqueiros ingleses. Eu tenho certeza que na casa do Bernard Cornwell deve ter uma parede inteira só com arco inglês. Porque
Porque ele adora falar do arco longo inglês. Exatamente. Mas foi uma Faz arma sentido. revolucionária, né? Ele foi como se fosse metralhadora no tempo atual. E Ele mudou a guerra, ele mudou como se fazia a guerra. E ele consegue escrever bem isso, né? A diferença de um arco longo inglês para a diferença de um arco comum e qual era a diferença prática que isso fazia num campo de batalha. Exatamente. Então é muito... ele fala bastante sobre isso. E fala da história também, né? Cultural, como as pessoas cresceram utilizando o arco. Ele escreve com maestria, né, cara? Não tem como. Você realmente se sente naquela época. Só pra finalizar, eu queria ressaltar pra todo mundo ir ler Bernard Cornwell, que ainda não tem lido. Sim, além desses que a gente falou aqui, ele tem centenas de outros livros, né? Tem o próprio Sharp, que você sabe sobre o que fala, o Sharp? Nas guerras napoleônicas. Aquelas guerras de fileira, rifle de pederneira, canhão, o carinha tocando tamborzinho no meio da batalha, flautinha. É sensacional. As guerras napoleônicas são muito boas. Então, a gente tem as próprias aventuras de Sharp, a gente tem outros N livros do Bernard Cornwell, que eu não vou saber todos de cabeça, que o cara é uma máquina de escrever. Exatamente. Ele, como a gente comentou também no outro episódio, ele já deve estar ligado direto no notebook, ele pensa e já sai. Porque ele publica muitos livros. E todos eles com a mesma qualidade, né? Eu nunca li um livro ruim dele. Todos eles com muita qualidade. Se existe algum livro ruim dele, eu também ainda não li, nem fiquei sabendo, nunca ouvi falar. Alguns talvez tenham matemática que você goste mais, alguns têm matemática que você gosta menos, mas não é questão de qualidade de livro, é questão de gosto. E vale ressaltar que tudo do Bernard Cornwell, ou pelo menos 99%, tudo que eu tenho ciência, é ficção histórica. Ele tem alguns livros de não ficção, mas são poucos. 98%. É verdade. Eu acho que eu cheguei a ler no Crônicas de Arthur que ele tem alguns estudos publicados em formato de livro. Tem um que ele fala sobre Stonehenge, que não é ficção. Mas a maioria é ficção histórica, assim, que é onde ele se sente mais seguro falando. É verdade. E todos os livros do Bernard Cornwell, no final, você tem as notas do autor em que ele te fala as partes que são verossímeis, as partes que são inventadas, e muitos eles falam, inclusive, o porquê que ele inventou. Qual foi o processo de pesquisa dele, Isso. Os livros que ele utilizou, pessoas que ele conversou, historiadores, faculdades que ele foi lá estudar. Isso. E ele te fala as obras que ele foi, que até pra você ter referência. Então é bem legal de se você se interessar pela história do livro, ir lá ver essas referências, ver qual parte é real, qual parte não é. Tem uns livros que tem até making off na internet. O cara faz um trabalho de pesquisa sensacional, cara. Ele vai no local pra estudar a geografia de onde aconteceu o que ele vai falar sobre. Os livros do Cornwell, diferente do Tolkien e diferente do Martin, não tem mapa. Você abre, não tem mapinha lá desenhado não, mas mesmo assim você entende perfeitamente, às vezes até melhor do que com o mapa. O que está acontecendo, né? Onde os exércitos estão, onde está acontecendo a batalha, os movimentos, as ações de cada grupo, né? De cada soldado. Isso só acontece porque ele faz esse trabalho de pesquisa sensacional. Né? Ele faz o trabalho de pesquisa sensacional e ele sabe transmitir isso para as páginas. Exatamente. Eu li todos em português, eu acho que você também lê todos em português, então vale falar que a tradução não tá deixando a desejar. Tem alguns livros que acaba deixando, né? Não, as editoras trabalharam bem. Eu já li livro em português de Portugal. Do Cornwell? Já. A trilogia do Graal eu li em português de Portugal. Arrasou. Eu não Mas tá boa também, tá legal. Eu escolhi, foram todos em BR mesmo, mas pra mim foi bem legal e eu acho bem legal eles terem trazido o conteúdo completo. Não só ter trazido a história completa, como ter trazido as notas do autor completinhas. Sempre, eles não traduzem absolutamente tudo, tem coisas que eles acham melhor não traduzir, então eles colocam aquela notinha lá, te explicando o que é. Quando você for ler Crônicas Saxônicas, não se assustem com aquelas palavras gigantescas. E no alfabeto, né, correto. No britão antigo, né? Isso. Então você tem aquelas letrinhas... Saxão, todas aquelas línguas lá, celta. Você tem aquelas letrinhas juntas que você não consegue... Eu não consigo ler aquilo de verdade, mas no final tem escrito como se pronuncia, o que quer dizer. Isso. E isso é bem legal, porque traz tudo que o Cornwell quis te passar, eles estão conseguindo te passar também. Vale trazer uma curiosidade aqui também, que eu já fui ver um bate-papo com ele. Numa Bienal, né? Fui com meus amigos André e Rafael. Fomos nós três lá atrás do bom velhinho. Tu já tinha lido o livro dele? Não, eu conhecia ele, né, o trabalho dele, mas eu nunca tinha lido naquela época. Inclusive foi esse amigo Rafael que te deu o primeiro livro, não foi? Foi. Você não tinha lido, aí eu vi que você tinha, falei, pô, que legal, porque eu não conhecia mais ninguém que tivesse lido na época. Eu tinha chegado até metade do livro, por alguma razão eu não continuei lendo. Aí quando você me deu, eu comecei do zero. E, o cara é uma gente boa, ele é super humildão, tranquilaço, fez assinatura lá nos livros, muito respondeu. Legal. Queria conhecer o Cornwell nessa época, com certeza eu não conhecia, senão eu teria dado meu jeito de ir na Bienal.
Pô, foi muito maneiro. Infelizmente eu conheci o Cornwell longe também. Eu vou te falar que eu conheci o Cornwell por uma razão errada. Eu conheci o Cornwell porque tinha acabado os livros de Game of Thrones pra ler. Os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Queria continuar lendo alguma coisa na pegada medieval. Cara, eu vou falar. Os livros do Bernard Cornwell dão de 1 milhão a 0 nos livros Nossa, 1 do milhão. Martin. Apesar de também não serem o mesmo tipo de temática. Não, tô falando assim, quero sentar e ler. Eu vou preferir sentar e ler um livro de do Cornwell. envolvente, o Cornwell é muito mais, com certeza. Com certeza. Pra mim, ele dá um tapa. Tapa não, uma surra. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. E vamos pro nosso modo co-op? O modo em que a gente fala sobre como fazer em grupo aquilo que a gente tá falando no nosso tema do dia. Então, a gente falou muito sobre livros dessa vez, né? Mas falando um pouquinho das séries que a gente falou, a gente falou de Last Kingdom. Eu vou recomendar não ver. Se você quiser ver, veja com alguém, pelo menos pra tu zoar. Se você não lê os livros, provavelmente, talvez vai gostar, sim. Assim, as pessoas que eu acho que assim, eu não conheço ninguém que tenha me falado que gostou, mas eu acho que todo mundo que eu conheço parou pra ler o Crônica Saxônica. Mas pela internet da vida, você vê que as pessoas gostam. E eu acho que as pessoas que gostam é justamente porque não leu, então você não tem referência, então quanto faz. Se você só tá vendo a série, talvez ela seja boa. E os livros, é aquilo que a gente fala, né? É um pouco complicado você ler juntos no mesmo tempo, né? Só se você tiver ou comprar 2 livros, ou fazer que nem a gente faz, né? Você lê no livro e eu leio no Kindle, e a gente vai conversando, né? Coisa que a gente já falou antes. Mas a gente ainda tá devendo. Toda vez que fala de livro, a gente fala que a gente tá devendo esse episódio falando um pouco mais sobre isso. E tá na hora da gente fazer. Vamos fazer sim. Mas é uma experiência, se você conseguir fazer uma experiência muito boa, eu recomendo sempre. Ler alguma coisa com outra pessoa. Ou ler em épocas próximas, né? Pra ficar fresquinho na sua mente e poder discutir. O Crônicas de Arthur, eu já tinha lido há algum tempo quando você começou a ler. Mas como é uma história que eu gosto muito, eu gostei muito de conversar sobre. Lembra que a gente ficava falando sobre? Sim. Isso que a gente não tava nem junto de namorando na época. Mas era legal a gente parar pra falar sobre as batalhas, sobre o que tava acontecendo e por aí vai. Então eu acho que os livros do Cornwell, eles meio que unem as pessoas. Então vale a pena você apresentar, você mostrar, porque é uma literatura muito boa. E tem uma comunidade muito grande, né? Se você for no Scoob ou entrar nesses sites de fórum como o Reddit, você vai ter muita gente pra conversar sobre, né? É isso. Então assim... Tenta fazer o esforço Tenta ler. Independente de ter com outra pessoa, mas se você conseguir ler com outra pessoa, tente, porque vai ser uma experiência muito boa. E todos eles, né? Eu acho que nenhum dos livros do Cornwell eu não recomendaria. Pelo menos dos que eu li, não tem nenhum que eu não recomende. Sim, eu recomendo começar por algum livro único, como o Azincourt. Eu recomendaria começar, pode ser pelo Azincourt ou pelo Crônica de Arthur, que foi pelo que eu comecei, porque ele te pega desde o primeiro. Eu falo o Azincourt porque ele é curto e ele tem tudo lá do que a gente gosta do Bernard Cornwell, né? Batalha, história, personagem. Então se você curtir o Azincourt, aí é ladeira abaixo, aí você vai pegando tudo. Mas também pode começar pelo Crônicas de Arthur, com certeza. Eu não recomendaria começar pelo Crônicas Saxônicas, se você não creu nada dele. Tem muita gente que começou, mas eu preferiria, se eu fosse apresentar pra alguém, eu apresentaria pelo Arthur, que é o que eu sempre faço. Já fiz com várias pessoas. Eu já enchi o saco de muita gente pra ler o Arthur, porque eu acho que é o livro que mais pega, pelo menos pra mim foi o que mais pegou, então é o que eu sempre recomendo para as pessoas começarem. E eu queria falar aqui, não só Bernard Cornwell, vamos ler mais, né? Eu sinto que o povo não lê muito, né? A gente para pra conversar com as pessoas, muita gente não lê, e ler é importantíssimo, né? Ele aumenta a sua cultura, aumenta seu vocabulário. E, gente, às vezes ele é qualquer coisa. Livros também, óbvio, principalmente. Só que você lê HQ já te ajuda. Você lê matérias, mesmo que seja online, se forem matérias sérias, te ajudam. E não tô falando pra você ler sobre política, sobre economia. Qualquer coisa. Vai ler uma matéria bem feita sobre algum assunto que você gosta. Você gosta de anime? Vai ler um review que alguém fez sobre um anime. Se você não quer ler um livro de primeira. Mas eu já conheci muita gente que vira e diz: eu não gosto de ler. Gente, não existe eu não gosto de ler. É porque você nunca achou um livro que te prenda. Você não achou o gênero de livro que te prenda. Ainda mais, na minha opinião. Porque se você pega esses livros que a gente vê no colégio, que são Machado de Assis, Clarice Lispector, não são livros pra aquela idade que as pessoas estão. Eles acabam afastando,
lendo, né? Isso, ia falar, eu não gosto de ler. Gente, se você não gosta de medieval, a gente tem livros sobre romance, a gente tem livros sobre sci-fi, a gente tem livros de ficção científica, a gente tem livros que não são de ficção, que são de verdade. Biografia, né? Biografias. Não é possível que não tenha um assunto que você não goste. Vamos ler mais, gente. E ler ajuda você a tudo, até desenvolver melhor os seus pensamentos, se expressar melhor e por aí vai. Então, com certeza, vamos ler mais. Exatamente. Então é isso. Esse foi o nosso episódio. Achei que ia ficar até menor, mas até que o papo rendeu bem. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra gente se vocês gostam do Bernard Cornwell, se vocês já leram e qual o favorito de vocês. E até a próxima quinta. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.